Pode se sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Culto de oração. Vamos falar de oração, não é assim? Terça-feira passada nós tivemos uma ministração maravilhosa com o nosso irmão Mauro, né? Quem estava aqui recebeu bastante e ele falou sobre a importância de orar. Né? Ele colocou Jesus como nosso exemplo e disse: se Jesus orava, o que a gente faz também? A gente ora também. Se Jesus orava, nós também oramos. E com base nisso, nós vamos falar sobre as ordenanças de Jesus, né? E da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Né? A Bíblia traz versículos com esse comando, né? Sobre a nossa vida de oração. Lá em Efésios 6:18 vai dizer: orai em todo o tempo. Amém? Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 vai dizer: orai sem cessar. Lá em Lucas 18:1 vai dizer: orai sem esmurecer. Ou seja, se a Bíblia tem pelo menos 3 versículos aqui que eu citei para vocês sobre oração, isso significa que a oração é importante. Não é isso? Nós, quando olhamos para essas passagens, nós entendemos qual é a vontade de Deus para nossas vidas de oração. Assim, a palavra de Deus, ele nos diz assim, ó, quando der, você ore. Quando der e que precisar, que você estiver passando uma grande luta, aí você se ajoelha e ora, de forma alguma. Ele está dizendo, em todo o tempo, sem cessar, sem se esmurecer. A ordem está bem clara, a vontade de Deus é essa. A pessoa fica pensando, não sei se Deus quer que eu ore a respeito disso. Ei, a palavra de Deus diz para você orar sem cessar. Não precisa ter dúvida quanto à oração. Não sei se é vontade de Deus. Às vezes a pessoa fica, não sei se é vontade de Deus eu fazer tal coisa. Como é que você vai saber se é vontade de Deus? Consultando ao Senhor, perguntando para Ele. E como é que você faz isso? Através da oração. A gente não pode dar um passo sequer na nossa vida, queridos, sem a consciência de que é o Senhor que conduz as nossas vidas. Sabe, nós precisamos ter a consciência de que se eu vou sair hoje pela manhã da minha casa, eu preciso orar. Eu preciso saber de Deus qual é a vontade dEle. Sabe? Ele enviou Jesus para que nós tivéssemos essa comunhão. Antigamente o homem não podia falar com Deus. O homem não tinha essa liberdade de se achegar ao Senhor e querer saber qual é a vontade. Ele precisava de um profeta, ele precisava de uma profecia, ele precisava de algo para poder dizer para ele, vai, volta, não vai, sabe? Hoje não, você tem uma liberdade. Você não precisa errar, você não precisa pegar, sabe, o caminho errado na sua vida. Você tem alguém que pode te dar direção, o Espírito Santo está aí dentro. É só você falar. Ele está aqui, ele não está surdo, sabe? E ele não está mudo. Ele está te ouvindo e ele está falando. Agora você precisa ouvir. Você precisa abrir a sua boca e falar, porque muitas vezes eu acho que o surdo e o mudo é a gente, né? Assim, a gente quer tomar as decisões sem abrir a nossa boca, sem a gente falar e sem dar a oportunidade do Senhor falar com a gente. Muitas das vezes a gente toma um caminho errado, a direção errada por uma preguiça de parar e falar com o Senhor e querer saber qual é a vontade dEle. E quando vê, a gente está tudo errado, aí depois ainda tem uns, aqui não, na nossa igreja todo mundo ora sem cessar, eu sei disso. Mas lá fora, as pessoas estão batendo com a cabeça na parede e ainda está culpando Deus. Mas Deus não. Deus é inocente. Deus é inocente. Ele não tem culpa dos problemas que você está passando. Ele não tem culpa dos erros que as pessoas estão passando. Ele não tem culpa de nenhum dos problemas. Porque Ele está aqui para te dizer que o plano dele para você é perfeito. A Bíblia diz que o Senhor, Ele escreveu os nossos dias. E os nossos dias, eu tenho certeza que Deus não colocou problema neles. Porque Ele é perfeito e Ele é bom. Não foi isso que nós acabamos de cantar? Que Ele é bom. Não é um bom igual a gente diz, esse bolo tá bom. Não é esse, tá bom. Não, é um bom. Bom de verdade. Você prova a bondade dEle todos os dias. Se você está aqui, você provou a bondade do Senhor hoje. Se você está aqui, você experimentou essa bondade, porque na hora que você acordou, Ele já começou sendo bom. Ele não parou de ser bom quando você estava dormindo, porque enquanto você dormia, Ele estava ali guardando. Você podia ter morrido de madrugada, já parou para pensar? Mas não, Ele estava guardando a sua vida para que você cumprisse os propósitos dEle na sua vida. Amém, queridos?
Então, quando a gente olha com os olhos naturais sobre orar sem cessar, o que é que dá para parecer? Meu Deus, agora eu vou ter que subir no monte e passar a minha vida toda lá orando sem cessar. Orar sem cessar deve ser para o pastor Johnson, né? Que ele é o pastor da igreja. No momento ele não trabalha fora, o serviço dele é ser o pastor, então ele tem que orar sem cessar mesmo, né, pastor? Dormir e acordar orando, né? Ele vai dormir, acordar e só orar. Só isso que o pastor vai fazer. Aí, eu, pobre coitado, que trabalho, que acorda às 4 da manhã. Essa não sou eu, glória a Deus. Mas tem muitos aí, né? Que acordam cedo e pensam, como é que eu vou orar sem cessar? Meu Deus, se eu tenho mau tempo de tomar um café quando eu acordo. Ei, tá aqui dentro. Você não precisa de um lugar para você orar. Você não precisa de uma pausa de dizer, agora eu vou orar sem cessar. Eu vou ficar aqui o dia inteiro orando. Não. Você pode continuar fazendo as suas coisas e você pode continuar orando sem cessar. Sabe, o Espírito, ele está ali te ouvindo o tempo todo. O tempo todo. E isso não diz que você não pode e você não deve tirar um tempo de oração. Irmãos, me entendam. É muito necessário que você tenha essa pausa no seu dia. Eu não sei que horário vai ser o melhor para você, mas tem esse momento de você parar realmente e ter um momento com o Senhor. Isso faz toda a diferença. Mas sabe que eu não posso me condenar, porque, gente, olha, eu vou dizer para vocês, eu me condenava tanto quando eu não conhecia essa palavra, porque eu pensava que se eu não tirasse pelo menos 3 horas de oração, eu não estava boa para Deus, sabe? E aí vivia aquela barganha, né? Ai, Deus não vai me abençoar porque eu não orei hoje. Deus não vai me abençoar porque eu quebrei o jejum. Eu estava de jejum e eu comi um pão. Ai, meu Deus do céu. Deus não vai me abençoar porque eu nunca fui batizada. Ai, Deus não vai me abençoar. Sabe, era uma vida querendo ganhar Deus. Mas Deus, ele continua a mesma pessoa. Independente se você vai parar para orar 3 horas, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Ele não muda, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo seu pai e ele continua sendo bom. Os planos dele não vão mudar de acordo com o seu estado de humor. Graças a Deus por isso. Não é assim? Então a gente não precisa ficar com isso. Ai, meu Deus, eu tenho que orar pelo menos 3 horas por dia, 5 horas. Amém. Se você tem essa condição de fazer, glória a Deus. Glória a Deus mesmo, tire esse tempo. Sabe, se você pode realmente tirar 2 horas, 3 horas, 5 horas, tire um tempo para falar com o Senhor, de estar ali naquele momento com Ele de comunhão. Mas se você não pode, sabe, o Senhor, Ele quer um coração sincero. Ele só quer de você uma entrega de sinceridade. Se for 1 minuto, seja o melhor minuto da sua vida com o Senhor. Se for 2 minutos, que seja o melhor minuto da sua vida com o Senhor. Mas entregue a Ele, sabe? Se consagre, tenha esse momento de falar com Ele. E tenha o tempo todo, a nossa vida é uma vida de oração. É no nosso caminhar, é no nosso dia a dia. É no bom dia que eu dou para o rapaz que está ali na catraca do ônibus. Aquilo ali eu estou mostrando quem eu sou. Eu estou dizendo às pessoas, eu sou filha de Deus. E eu estou provando para vocês o que é viver a bondade de Deus. Sabe, então você, o tempo todo, a sua vida tem que ser uma oração. A sua vida tem que falar quem você é. A sua vida tem que mostrar às pessoas que você é filho. Que você desfruta desse reino, então o tempo todo, sabe? Seja em oração em línguas, dentro do ônibus é um ótimo momento para você estar ali orando, né? Eu quase não ando de ônibus, mas quando eu estou dentro do carro, que geralmente eu deixo os meninos na escola, então eu já venho orando no caminho da escola, depois que acaba o tumulto. Qualquer dia eu vou filmar para vocês como é o tumulto da minha manhã, às 6 horas da manhã. Qualquer dia vocês vão ver lá no Instagram. Mas sabe que quando acaba aquele tumulto que eu entrego o último menino de manhã, oh, aleluia! Eu aumento o som e eu começo a dar graças a Deus. Ai, Deus é bom, sabe? Não dando graças a Deus por causa das crianças, gente, mas... Porque estamos ali, né? E aí é um momento que eu tenho ali, que eu já vou trabalhando o meu dia com o Senhor. Claro que quando eu acordei eu já falo, Senhor, obrigado, me conduz nesse dia. Aí já começa a loucura, e aí daqui a pouco cabe, e aí eu tenho aquele momento com o meu Senhor. Sabe? Então a gente tem que tirar isso da nossa mente e pensar que eu só posso orar se eu estiver dentro de casa. Eu só posso orar se eu estiver dentro do quarto. Eu só posso orar se eu estiver sozinho. Não, queridos. Você pode orar o tempo todo e você deve orar o tempo todo, não é assim? A nossa vida, ela é um resultado das nossas orações. Muito bom. O que você está vivendo hoje? Está sendo o que você tem gerado nas suas orações? Está no nível que você quer que esteja? Sabe, sempre tem algo para melhorar. Sempre. Se você está assim
a sua vida ainda não está do jeito que você olha, ainda está faltando algumas coisas aqui para ser melhoradas. Então, intensifique esse momento, sabe? Intensifique essa intimidade, intensifique esse tempo com o Senhor, sabe? Vai ter diferença, vai haver mudança sim, porque as instruções vão chegar. Elas chegam, pode ter certeza, você está ali, tão distraído às vezes, mas a instrução chega. É um louvor que você põe, a instrução chega. É uma palavra que às vezes você pensa, até no pensamento, às vezes eu já pensei alguma coisa assim, eu falei, oh Deus, no meu pensamento, sem falar, pensando algo, e no momento que eu parei de pensar, chegou a instrução, faz assim. É verdade, Senhor, vou fazer dessa maneira que vai dar certo. E sabe que dá certo até na comida? Que às vezes você acorda... Não sei vocês, mas não é todo dia que eu tô cozinheira não, minha gente. Tem dia que eu acordo e falo, Senhor, o que é que eu faço para esses meninos? Que a tia da merenda hoje não está incorporada. E sabe, que a instrução chega. Eu falo, eu tenho meia hora para fazer comida, o que é que eu faço, Senhor? E aí vem a instrução, faz assim. Gente, os meninos às vezes comem, eles ficam, como fiz isso? Eu falei, não sei o que aconteceu. Tem uma receita, inclusive, que eles comeram uma vez, que foi o Espírito que conduziu, e eu não faço a mínima ideia como faz de novo. E eles insistem que eu faça. Eu falei, eu não sei por que saiu daquele gosto, eu não sei por que saiu daquele jeito, eu não faço a mínima ideia. Mas foi uma instrução. Vou dizer para vocês, é uma coisa tão boba, mas eu acho que para vocês entenderem como é nas coisas mínimas, nas coisas bobas mesmo, que a gente pensa, Deus não está nem aí para isso, para que eu vou cozinhar? Sabe, mas Ele está interessado em cada detalhe da sua vida. Se você entrega para Ele cada detalhe da sua vida, vai dar certo. Na minha casa tinha uma berinjela. Os meninos lá em casa não comem berinjela. Só tem duas maneiras que eles comem berinjela. Forçado ou obrigados. E aí eles comem, sabe? Mas hoje em dia eles gostam muito daquele antepasto. Eu faço, eles comem tudinho, tá? Mas antes de eu fazer isso, eu não sabia fazer esse antepasto. E nem sabia que eles gostavam. E só tinha essa berinjela. Eu falei, vai comer verdura sim. Peguei e fiz essa berinjela. Gente, eu não sei como que eu fiz, mas eles comeram e disseram que estava com gosto de bacon. E eles comeram toda a berinjela. E na cabeça deles estava com sabor de bacon. E eles ficam dizendo para mim, mãe, faz de novo. Eu não sei. Foi o Senhor que foi me dando um negócio na minha cabeça, a instrução de como eu ia fazer aquela berinjela. E eles comeram. Não sei a receita, irmã. Esse é o problema. A receita não existe. Eu já tentei fazer, já tentei jogar as coisas que eu joguei antes, mas não fica do mesmo jeito. Então... é nos detalhes. Eu precisava fazer com que eles comessem. E o Senhor me trouxe a instrução de como fazer eles comerem aquilo. Sabe? Então, é coisa boba. A nossa irmã Ana Cláudia, que veio aqui, né, ministrar, ela conta que ela fazia marmitas para vender, para ajudar na renda de casa. E ela disse que não sabe cozinhar. Mas o Espírito dizia, põe água agora. Põe o sal agora, põe tanto de arroz agora. E ela disse que assim ela fazia as marmitas e as pessoas diziam que estava maravilhoso. Mas ela disse que ela não sabia fazer. Mas ela confiava na instrução do Espírito Santo. Mas para você seguir essa vida de instrução do Espírito, você precisa estar sensível. Porque Ele vai falar e se você não estiver sensível, você não vai ouvir. As instruções vêm quando você tem uma sensibilidade para a coisa mínima. Coisa mínima. É para calçar o sapato, qual que eu vou? Às vezes até precisa correr naquele dia. Se tu precisar da instrução do Espírito, eu tenho certeza que tu não vai despreparado para aquela corrida. Não é assim? Então, tem que estar sensível. E como que a gente faz isso? A gente intensifica a nossa vida de oração, intensifica a nossa comunhão com o Senhor, intensifica a nossa oração em línguas, intensifica o meditar na palavra, porque o Senhor, Ele cumpre a palavra dEle. A oração não é qualquer oração, é uma oração respaldada na palavra. Não adianta eu orar qualquer coisa. Não adianta eu orar, eu quero o carro do Emanuel. E eu vou orar para Deus me dar o carro do Emanuel. Vai dar certo? Não vai, porque não está na palavra. Ele não descumpre a palavra dele. Ele cumpre e ele vela pelo que ele diz. Então você precisa saber o que está escrito na palavra para que você possa confessar aquela palavra, para que você possa orar em cima daquela palavra. Amém, queridos? E Deus, sabe, à medida que você vai aumentando essa comunhão, você vai entendendo que não é para você, é para os outros. Não é sobre eu, não é sobre a minha casa, não é sobre a minha família, não é só sobre mim. Sabe, Deus, Ele espera de nós para alcançar os outros. Ele deu autoridade na terra para nós. Ele não pode operar nessa terra se você não orar, se você não interceder, se você não der legalidade.
Ele não é intruso. Quem faz isso é Satanás, que entra sem autorização nenhuma. Deus não, ele espera você falar. Ele espera você dizer, ele espera você dar uma ordem, ele espera você lançar a palavra, para que as coisas aconteçam. Ele não vai se intrometer. Sabe, Deus, ele de forma alguma, por mais que ele veja que onde você está indo ali, vai bater com a cabeça no muro, pode ter certeza. Ele não vai intervir, ele te deu um livre-arbítrio. Ele deu um livre-arbítrio para você, ele sabe que se você for por ali, você vai bater a cabeça no muro, mas ele não vai intervir. Agora, se você for diante dele e pedir as instruções, ele vai dizer, vai por tal lugar. E aí você escolhe. A escolha é sua. Mas você precisa ter essa comunhão com o Senhor. Sabe? E a partir do momento que você começa a ter essa comunhão, o Senhor vai trazer pessoas para você interceder. Vai trazer locais para você orar por tais locais. Ele vai dizer o que você tem que orar naquele dia. Sabe, a gente tem que fazer igual a Ana Maria, a minha pequena, ela tem uma coisa muito engraçada com ela. Todo dia ela acorda e ela faz essa pergunta. Mãe, o que a gente vai fazer hoje? Mãe, o que tem hoje? Mãe, hoje tem alguma coisa? Aí na pergunta dela é tipo assim, a gente vai sair para algum lugar? É tipo isso, sabe? Mãe, hoje tem alguma coisa? Então a gente tem que fazer isso igual uma criança diante do Senhor. Senhor, hoje tem alguma coisa? O que é para mim fazer hoje? O que tem para hoje? Sabe? Ana Maria, ela passa o dia, todos os dias, ela faz a mesma pergunta. Chega até a ser meio chatinho, mas você responde, não, Ana Maria, hoje não tem rema. Não, Ana Maria, hoje tem culto. Ana Maria, hoje a gente vai fazer tal coisa. Sabe? Mas a gente tem que chegar diante de Deus com isso. Aprender, mesmo com as crianças, e falar, Senhor, o que tem hoje pra gente? O que o Senhor quer de mim hoje? Que pessoa eu vou alcançar hoje? Que pessoa eu vou alcançar através da palavra hoje? O Senhor quer que eu ore por alguém? E pode ter certeza que vai chegar as instruções. Vai chegar pessoas no seu pensamento, vai chegar pessoas no seu espírito para que você ore por aquelas pessoas. Para que você ore por uma autoridade, você ore por um artista. Eu não sei, mas o Senhor conta com a gente. Ele sabe onde as pessoas estão precisando e do que elas estão precisando. É Ele quem sabe. Então, às vezes, eu não sei como que eu vou orar. Parece, sei lá, o Senhor me dá a Quênia para me orar. Sim, Deus, mas eu não sei o que a Quênia tem, eu não sei o que ela está precisando, eu não sei o que ela está passando. Vou ligar para a Quênia. Não, irmãos, não precisa. Sabe, o Espírito sabe todas as coisas. Então, interceda em línguas por ela. Pai, eu vou orar pela Quênia. Sabe, o Senhor vai suprir o que ela está precisando. O Senhor sabe o que ela está precisando e as instruções vão chegar. Eu ouvi algum testemunho, que agora eu também não me lembro quem foi. Mas a pessoa conta, que em um momento ela estava orando e Deus trouxe a instrução de orar por tal pessoa. E aí ele começou a orar, intercedeu e ficou naquela intercessão, né, o tempo todo ali. E aí quando ele sentiu aquela paz no espírito, ele cessou a intercessão pela pessoa. E aí teve um momento após, né, uns dias depois, ele teve encontro com essa pessoa e a pessoa falou, no tal horário eu sofri um acidente. Então, naquele momento em que ela estava intercedendo, o Senhor estava colocando ele para abrir, né, na brecha ali, intercedendo por aquela pessoa, para que o espírito de morte não chegasse na vida daquela pessoa. Sabe? Então, você pode ser, sim, um instrumento usado por Deus. Mas eu não sou usado nos 5 dons, eu não prego, eu não sou pastor, eu não sou pastilha, eu não sou nada disso. Ei, você foi chamado para orar. Tem um ministério melhor do que esse? Sabe, quando você chegar lá no céu, o Senhor vai dizer, você foi usado para tal momento intervir na vida daquela pessoa. Aquela pessoa ia tentar um suicídio e você interviu por ela. Você orou por ela, você intercedeu por ela. Sabe, o maior ministério que o Senhor entregou nas nossas mãos foi intercessão, foi orar, foi, sabe, ter comunhão com Ele. Antes dos 5 dons vir, eu preciso ter comunhão com o Senhor. Até porque, se eu tiver um chamado nos 5 dons, se eu não tiver comunhão com o Senhor, eu não vou nunca saber que chamado que eu tenho. Né? Aí vai chegar o pastor e vai dizer, você é pastilha. Aí vai chegar o outro e vai dizer, você é profeta. Aí o outro vai chegar, você é não sei o quê. Sabe? Gente, não tem pastilha, viu? Só para saber. É como carinhosamente chamamos as esposas de pastores. Mas não existe pastilhas. Existem os 5 dons, né? Ministeriais, apóstolo, profeta, mestre, pastor e evangelista. Gravei, glória a Deus, consegui. Sabe? Mas se você não tiver comunhão, você nunca vai saber, querido. Você precisa ter comunhão. E a nossa oração, ela deve conter, né, momentos de consagração, momentos de gratidão, pelo que você é grato.
Sabe, porque você também não pode chegar uma metralhadora de Jeová lá e só metralhando. Deus, eu quero. Abençoa, faz. Deus vai dizer, minha filha, agradeça ao menos o ar que tu respira. Né? Depois do Covid, as pessoas aprenderam a agradecer pelo ar. Se você teve, né, alguém na sua família, ouviu a situação, você sabe como é importante ter um oxigênio para respirar. Então, nós precisamos ter essa gratidão pelo Senhor, nós precisamos interceder pelas pessoas, nós precisamos orar em línguas, é muito importante a oração em línguas. E aí, cada vez que nós estivermos conectados, nós vamos estar cada vez mais sensíveis ao Senhor. Sabe? Então, se Jesus orava, nós oramos. E nós oramos do jeito certo, da maneira certa e com o propósito certo. Amém, queridos? E com esse entendimento, nós vamos agora orar. Nós vamos agradecer, nós vamos nos consagrar e nós vamos interceder. Sabe? Fique sensível ao Espírito, eu tenho certeza que o Senhor vai trazer instruções para você nessa noite. Se você não sabe pelo que orar, comece orando em línguas, porque eu tenho certeza que as instruções vão chegar. As instruções vão chegar no seu espírito e você vai começar a falar daquilo que o Espírito quer que você ore. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito sabe. Não é assim? Então vamos orar, afinal nós viemos a um culto de oração e é isso que nós vamos fazer. Aleluia. Olá, que bom que você permaneceu até o final conosco. E eu tenho certeza que você recebeu uma excelente palavra. Eu gostaria de apresentar a você um presente da parte do Pai, porque Ele tem muito mais para nos oferecer. E se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu gostaria que você repetisse comigo essa oração. Jesus, eu reconheço o Senhor como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu reconheço que você morreu naquela cruz por mim e me livrou de todos os meus pecados. E eu entrego a minha vida, de fato e de verdade, ao Senhor. Amém? E se você fez essa oração comigo e está até esse momento conosco, eu gostaria que você preenchesse esse link que está aqui abaixo. E nós entraremos em contato com você. Amém? Siga na prática desta palavra.